Eu costumo dizer que quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali surgiu a Lenise. E ali já estava definido que eu ia ter os olhos do meu pai e o nariz da minha mãe, como efetivamente eu tenho. Depois é só o desenvolvimento. Nós preservamos ovos de tartaruga, preservamos filhotes de mico-leão, macaco mico-leão, preservamos a vida das árvores. Se eu cortar um pedaço dessa árvore, eu vou ser presa. Mas a vida humana você pode oficialmente obrigar os médicos que foram preparados para salvar a vida a matar. Aos 19 anos fui violentada e me descobri grávida depois de 2 meses de gestação. E nessa ocasião eu sofri todos os traumas e consequências que um ser humano pode viver quando ele permite que te tire dentro de você um ser humano vivo. Eu que trabalho com microbiologia, a gente sabe quanta vida existe numa célula. Nós temos muitos organismos que são unicelulares, é o seu ciclo de vida em uma única célula. O ser humano ele também começa com uma única célula. É isso que nós precisamos entender. Existe uma coisa hoje de desinformação, sabe? O peixe está contaminado, mas é vendido como algo saudável, como algo positivo e que concede à mulher a liberdade, onde essa liberdade, a gente for analisar direito, é uma escravidão. Há 10 anos atrás, aqui no Congresso Nacional, por muito pouco o aborto não foi legalizado. Ainda como deputado, tive a honra de ser autor de uma lei, o Estatuto do Nascituro. É uma lei que, na prática, ela visa regulamentar o artigo 5º da Constituição brasileira, que ele diz: o direito à vida ele é inviolável. Só que não diz quando começa a vida. Então, como não diz quando começa a vida, o Supremo Tribunal Federal legisla a favor do aborto, começa a ter ações no Brasil por esse vácuo. Tem havido algumas decisões, ingressam inclusive nesse ativismo judicial, de forma a induzir o legislador a produzir leis de acordo com as decisões tomadas pontualmente, episodicamente, topicamente. Isso é muito perigoso, porque as leis precisam ser feitas de modo a atender ao anseio da sociedade como um todo, respeitadas todas as diferenças. Obviamente que o nosso Brasil hoje ele rejeita, a população majoritariamente é contrária à despenalização do aborto, e esse índice ele só vem de rejeição a essa prática aumentando. E aí a gente começa, no Movimento Pro Vida, a compreender que os interesses de se praticar o aborto no Brasil é algo que vem de fora, é algo que as fundações internacionais elas vêm militando aí já pelo menos nos últimos 40 anos. Uma das coisas que as pessoas não prestam atenção é para o porquê se faz esse tipo de manipulação para impor o aborto em países onde a grande maioria da população é pró-vida, ou seja, contra o aborto. Essa manipulação ela é feita porque existem uma série de fundações internacionais, né, que descobriram que, através de manipulação sociológica, eles conseguem implantar uma nova sociedade. O que nós vemos hoje na nossa sociedade, o caso do aborto em si, ele não é algo que surgiu assim do nada. Pronto, a sociedade inteira começou a pensar na legalização do aborto, na cultura do descartável, na cultura do relativismo. Não. Isso veio sendo pensado há décadas atrás, quando pessoas, quando filósofos, quando ideologias foram surgindo, quando sociólogos começaram a pensar e a ver principalmente a família como algo ruim. Mais uma vez, o assunto legalização do aborto voltou à pauta nacional. Uma decisão do Supremo pode autorizar mulheres com o vírus Zika a realizar aborto. No caso de uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Hoje nós estamos vivendo uma situação assim bastante estranha para todos nós, né?
a maneira como essa questão do aborto tem sido tratada junto ao STF, uma vez que é uma pauta constante no Congresso Nacional, não é um assunto que esteja deixado à revelia dentro do Congresso Nacional. Existem vários projetos, então é estranho hoje estar no Supremo Tribunal Federal discutindo uma questão que está sendo tratada pelo Congresso Nacional em vários níveis, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Me recorda muito lá a questão da despenalização do aborto nos Estados Unidos, né, na lei Roe versus Wade, que matam, que já ceifaram 60 milhões de vidas inocentes. O Brasil não pode jamais repetir a história dos Estados Unidos. Para nós, os Estados Unidos deve servir como uma referência daquilo que não pode acontecer aqui. Que o Supremo Tribunal Federal avance como avançou nos Estados Unidos e fez nos Estados Unidos a legalização do aborto sem passar pelo Congresso. A tal ponto chegamos nessa inversão de valores, quando o direito deveria proteger a vida humana em sua fase mais fragilizada, acaba se voltando contra o ser humano mais inocente e indefeso. Principalmente a partir dos anos 90, essa agenda contra a vida foi se intensificando e o aborto é ponta de iceberg disso. O mundo do aborto é escuro, porque é uma coisa patrocinada, né? São indústrias, empresas que patrocinam a morte dos inocentes. Eu tinha 22 anos de idade, era praticamente a líder feminista do Brasil. Tinha todas as expectativas do mundo de crescer nessa carreira feminista. Eu era financiada, eu recebia por protestos que eu fazia. Era o meu emprego, fazer protestos. Recebia dinheiro para ir até lá, para treinar, para protestar. Tem muitas pessoas. Eu recebia direto do movimento que eu fazia parte, o Fêmen, mas há ONGs e também empresas multibilionárias, fundações internacionais que financiam isso no Brasil. Claro que não são todas as meninas que vão para a rua que ganham dinheiro, mas as líderes, as coordenadoras, as organizadoras, as grandes influenciadoras midiáticas ganham dinheiro. A criança é a grande vítima. A criança não merece ser condenada. Vamos, ok, a mãe mata, o cara continua vivendo a vida dele e o inocente paga. Ingressei no Movimento Pro Vida há mais ou menos uns 8 anos. Eu defendo a vida em qualquer circunstância, porque ela é bonita, porque ela é uma dádiva, porque eu nasci. As nossas gerações se sucedem. Essa é a realidade do ser humano. Quando nós falamos da questão ambiental, nós falamos do direito das gerações futuras. Daqueles que sequer gerados foram ainda, mas nós temos que pensar nos direitos deles, porque nós não podemos destruir esse mundo e não deixar o mundo para quando eles forem nascer, daqui a 20, 50, 100 anos. Né? Quando não há dignidade no conjunto da humanidade, né? Ou melhor, eu não posso ter dignidade no conjunto da humanidade sem a dignidade de cada um dos seus membros, a partir do momento que ele é formado. É isso que dá continuidade para nós. Essa continuidade que vai de pai para filho, para neto, e assim se estabelece toda a geração humana. Eu penso que quem tem um respeito à vida, né, realmente há um chamado, né, a que a gente defenda, né, esse serzinho que não tem como ele próprio, né, se defender e trazer a sua causa. Então existem associações, existem entidades e grupos, instituições que surgiu para fazer frente a isso. E tem tido um resultado positivo nesse sentido, por quê? Porque trabalha na base, né? No cuidado com as pessoas, no cuidado com as mães. Esse pé aqui dentro para aquele, esse pé aqui dentro. Quando nós estamos imersos nesse movimento Pro Vida, você vê muitas ações assim que nunca irão para a mídia, mas que também são pontos de luz, pontos de esperança, né? Você vê uma casa Pro Vida que acolhe mulheres, você vê ali 5, 6, 7, 8, dependendo da capacidade de mulheres sendo acolhidas, aquilo é uma esperança. O Chama é um acolhimento institucional para gestantes em situações de vulnerabilidade,
Essas vulnerabilidades podem ser desde uma dependência química, a situação de rua, ou até mesmo uma violência doméstica, que elas podem estar sofrendo, abuso sexual ou uma rejeição por parte da família e do companheiro. Dificilmente a mulher que tem o apoio do seu companheiro descamba para a prática do aborto. Porque a mulher não faz o aborto como um hobby, achando que é uma coisa bacana. Não, ela faz num momento difícil da sua vida, um momento de desespero, de insegurança total, né? Muitas das vezes é dessa forma que ela é conduzida à prática do aborto. Uma das coisas que me motivou a vir para cá é porque a gente trabalha com mulheres. O fortalecimento desse poder feminino é algo muito bacana. E poder trabalhar nelas, essa questão do resgate da autoestima e desse poder é muito positivo. Então foi outra coisa que me motivou a trabalhar no Chama. Trazer mulheres fortes, deixar aquele sexo frágil que foi rejeitada pela família, pelo companheiro e que está passando por N problemas, inclusive na cabecinha dela a gestação também é, e mostrar que agora ela é a poderosa, que ela tem um filho que pode ali responsabilizar aquele homem, né, de que é o dever dele ser pai, de que ela pode mudar tudo. Foi um dos motivos também que me fez aceitar vir para cá. No Brasil, nós temos um problema gravíssimo de déficit e responsabilidade paterna. Os nossos meninos no Brasil estão sendo ensinados a fazer sexo, a fazerem parte dessa cultura de sexo, mas eles não são ensinados a assumir a responsabilidade. Eu dizia assim, eu não tenho como criar, o pai da minha filha não vai me ajudar, minha mãe não vai me aceitar, e onde é que eu vou ficar com essa criança? É melhor eu tirar. É melhor eu tirar, entendeu? Como eu fui abusada pelo meu pai em 2012, quando eu tinha, acho que 14 para 15. E isso aconteceu quando minha mãe saiu de casa. Aí meu pai, fez eu como uma mulher para ele. Ele teve relação comigo e fazia eu como uma empregada para ele, lavar, passar. Até que aconteceu que acabei ficando grávida. Eu não sabia o que era ficar grávida. Esse aqui é o corredor dos quartos. São 3 quartos que nós temos para as meninas ser alojadas. Isso é o mais importante da nossa obra, né? Fazer com que as gestantes aqui tenham qualidade de vida. Elas procuram por aborto, a maioria, não todas, mas por falta de opção. Né? Porque estão totalmente perdidas, porque estão totalmente sozinhas, estão totalmente abandonadas pelos companheiros ou pela família. E a Guadalupe vem hoje oferecer o que? Esse amparo. E isso é muito gratificante, isso não tem dinheiro que pague. E o mais triste de tudo isso é que no momento de maior fragilidade dessas mulheres, ainda existam profissionais de saúde que somente querem lucrar com o sofrimento delas. Nós tínhamos notícia, aliás, eu posso até afirmar com segurança que Fortaleza, como um todo, sabia da existência dessa clínica de aborto aqui em Fortaleza. Durante as investigações, nós conseguimos infiltrar, com ordem judicial, um casal que fez uma filmagem no local, fez uma entrevista, né, com o médico, e onde ele confessou e realmente disse como aconteceria. O preço, o método que ele usava, né? E, doutor, me diga uma coisa, da recuperação. A recuperação só dorme no dia seguinte vai trabalhar normalmente, não é problema. Mas pode beber? Pode beber, pode namorar, pode fazer o que você quiser. E realmente, com toda essa prova que nós conseguimos angariar, nós deflagramos a operação e que veio culminar com a prisão desse médico, que era uma pessoa muito importante dentro de Fortaleza, porque ele já tinha sido deputado estadual, ele tinha sido prefeito de uma cidade grande aqui do Ceará e tinha uma influência muito grande, seja no âmbito policial, como também no âmbito judicial, dentro dos tribunais, tinha muito conhecido. Esta sala aqui, outrora, foi uma sala muito triste. Ele aqui jogavam restos de placenta e depois jogavam produtos químicos. E este é um exemplo claro que demonstra que para tudo tem esperança. Essa clínica, onde outrora mais de 30 mil
30 mil abortos foram feitos, hoje funciona uma casa de assistência psicossocial. Aqui é a Associação Braços Abertos e a gente recebe pacientes de vários lugares e aqui nós temos como se fosse um consultório. Tem a pessoa que anota quem é que vai ser atendido, qual a psicóloga que vai atender. Depois de 4, 5 anos que a gente está aqui trabalhando, transformando dor em esperança, ainda vem pessoas, mulheres e homens, que procuram a casa achando que ela ainda trabalha com o aborto. E aí a gente diz que a gente trabalha sim, só que a gente trabalha de uma outra forma. A mentira inicialmente ela traz um conforto, só que ela traz consequências. E quando você tenta reunir peças para que se fale a verdade, você consiga enfrentar os desafios, talvez o prêmio final seja muito maior. Então, assim, aquela pessoa que está sem esperança, que não sabe como é que vai relatar à família sobre essa gestação, que não sabe como é que financeiramente ou psicologicamente vai lidar com essa criança que está por vir, venha pedir ajuda. Eu acho que quando você está fraco, você pede ajuda, você se fortalece e depois você consegue seguir. Eu sempre que digo às meninas, olha, você suporte 9 meses, porque primeiramente a gravidez é vida, as células todas se renovam, você, sabe, é uma coisa feliz, criança é a luz do mundo, o sal da terra, quando ela nasce, transforma a sala de estar, a família, a cozinha, os tios, os vovós, fica tudo mais bonito. Mas se você não quer, você deixa para adoção. Quantas meninas já disseram sim pelo nosso amparo e as crianças foram encaminhadas para adoção, umas a gente acompanhou. Eu tenho 3 filhas adotadas, graças a Deus as mães dessas meninas não abortaram. A gente tem casos também de mulheres que tinham um comportamento muito agressivo, porque foi assim que ela foi ensinada. E depois da gestação houve uma mudança total de comportamento. A gente diz que, na verdade, a maternidade cura e é milagrosa. A esperança ela é maior do que a desesperança. É como uma historinha. Dentro de mim existem 2 lobos. Qual é o que vai viver? Aquele que eu alimentar mais. Né? Se eu alimento mais no meu próprio coração as coisas ruins, a cultura de morte, eu não vou ter esperança. Se eu alimento que mesmo a toda essa confusão que existe na nossa sociedade, existe esperança, existe vida, existe pessoas de bem que são capazes de, muitas vezes sozinhas não, mas que unidas, construir algo de bom que vá beneficiar as pessoas e isso possa crescer, no meu coração vai existir esperança. Eu entrei na causa pelo lado científico. Aqui no Brasil nós já tivemos o Supremo Tribunal Federal permitindo o aborto em casos de anencefalia. No mundo todo, o que a gente vê, né, é algo que vai realmente na linha, né, digamos, da eugenia, né, que é o que esteve na raiz do nazismo, né, você querer aquele ser humano perfeito. Né? Então, porque uma criança tem uma determinada deficiência, já se vão abrindo as possibilidades para que haja o aborto dessa criança. Meu nome é Alessandra de Souza Amorim, sou mãe de Samuel e tenho mais 4 meninas. Não olha a bagunça não. Meu sonho era ter um menino, então eu lutei muito, foram 16 anos de luta tentando vir um rapaz. Eu dizia que eu nunca queria uma menina, porque eu achava, no meu ponto de vista, como minha mãe sofria muito, apanhava do meu pai, eu achava que todas as mulheres sofriam. E eu não queria ter filha para ela sofrer igual minha mãe sofria. Oi? Aqui foi? Peguei a gravidez de Samuel, pedi muito a Deus, né? Porque fui pela minha fé. Pedi a Deus que Deus me desse ele. E quando eu completei 5 meses de gravidez, foi quando eu descobri que era um rapaz. Eu pulei da cama, eu gritava, eu pulava, eu chorava, que até as médicas, as enfermeiras estavam, chorou junto comigo. Foi uma alegria tão grande quando ela disse que era um rapaz. Aí, quando foi aquela festa, eu fui àquela festa gritando. Ela, não, tenha calma, você está aqui que a gente ainda vai conversar.
A Alessandra, ela chegou para fazer exame comigo porque tinha feito um exame em outro serviço e disseram que o bebê dela tinha uma microcefalia. Eu chorava dia e noite, dia e noite. Eu já estava pegando uma depressão, porque eu dizia assim, meu Deus, meu filho vai nascer doente, meu filho não vai saber o que é mãe, não vai saber o que é pai, que as pessoas diziam logo isso. Eu estava tão agoniada que chegou um ponto de eu dizer assim, eu não vou querer ter esse menino não, de tão agoniada que eu estava. Quando eu fui subir na rampa da maternidade, eu fui logo chorando. E quando chegou lá, a primeira coisa que a enfermeira disse, nasceu uma menina com a microcefalia, que tem a mesma coisa do seu filho. Você quer ir lá ver? E quando eu vi a menina, a mãe dela dando de mamar a ela, eu comecei a olhar e eu perguntei a ela, eu posso pegar ela? Ela disse, pode. Quando eu peguei ela, eu senti Samuel nos meus braços, eu senti meu filho. E ali foi uma emoção tão grande naquele momento que eu olhei, eu disse, eu não tenho coragem de matar meu filho. Eu olhei para ele, eu disse, velho, vamos embora daqui, não quero ficar aqui não. E foi nesse momento que a gente saiu, aí quando nós chegou, ele disse, senta aqui para a gente conversar. Aí, pode dizer, ele disse, olha, nós não queríamos um menino, eu disse, era. Não era um rapaz que a gente queria, eu disse, era. Eu disse, então pronto, vamos aceitar nosso filho, da forma que Deus permitiu. E se Deus permitiu dar ele a gente, ele desse jeito, é porque Deus sabe que a gente tem capacidade de tomar de conta dele. E foi com essas palavras que me deu força para eu aceitar meu filho. Quando ele disse isso, eu me levantei e comecei a ajeitar as coisinhas de Samuel. Nós não podemos, de forma alguma, começar a distinguir ser humano que deve viver e ser humano que não deve viver, que merece viver ou que não merece viver, escudados em uma falsa questão de qualidade de vida, porque a nossa qualidade de vida, no fundo, depende muito mais das nossas opções, né? E nós temos que valorizar principalmente aqueles que têm alguma deficiência. A sociedade tem que acolher com mais carinho essas pessoas e não rejeitá-las como se fossem pessoas que têm que ficar para lá, que não têm uma qualidade, que não vão trazer algo para nós. Isso não é verdade. Quando nós nascemos, nós não sabemos como vai ser a nossa vida, né? Se vai ser uma maravilha ou se vai ser cheia de percalços, às vezes até de questões físicas, né? Às vezes a gente pode estar sujeito a um acidente e a nossa vida mudar completamente. Nós não sabemos como vai ser. Mas, independentemente de saber ou não, nós queremos viver. Essa é que é a verdade. Essa coisificação do ser humano é algo que é fruto de uma irreflexão, de uma falta de racionalidade. Porque desde o julgamento de Nuremberg, que a civilização ocidental tomou consciência de que todo ser humano tem direito a viver. Tem tanta coisa para a gente resolver por essas mulheres que, mais uma vez, deram a vida de seus filhos, estão dando sangue quando a gente precisa e tudo mais, mas são cobaias. E aí, o que é que ganha força hoje na mídia? A interrupção de gestação. Então, vamos resolver, para nenhum caso mais ter problema, e a gente resolve. E as que já nasceram, o que é que a gente vai fazer com elas? Botar debaixo do tapete? A gente tem que matar um mosquito, né? Não é matar a criança, matar o indefeso, porque seria como se a gente quisesse matar o pobre e não acabar com a pobreza. And I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. For if a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? But today, millions of unborn children
are being killed. And we say nothing. In the newspapers, you read numbers of this one, of that one being killed, this being destroyed. But nobody speaks of the millions of little ones who have been conceived with the same life as you and I, with the life of God. And we say nothing. We allow it. To me, the nations who have legalized abortion, they are the poorest nation. They are afraid of little one. They are afraid of the unborn child. And the child must die because they don't want to feed one more child. To educate one more child, the child must die. O mundo está aprendendo a ser pró-vida. E às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, o aborto que é bem sucedido é quando a mãe morre também, porque a mãe não pode, tem que fechar as pernas. Então às vezes eu vejo muito ódio das pessoas contra as mulheres também. A pessoa às vezes abomina tanto o aborto que acaba abominando também a mulher que faz. Nós pró-vida rejeitamos, nós acolhemos, nós amamos. O pai bota a menina para fora, a gente acolhe até na nossa casa essa menina. Sim. É isso que é. Isso é ser pró-vida, é defender a vida humana, é garantir o futuro da humanidade. Isso, as duas vidas. Em quase todos os assuntos, né, quem defende uma determinada causa é aquele diretamente interessado, né? Não é o nosso caso, né? A gente tem que ser voz daquele que não tem voz, porque ainda está no útero da sua mãe, né? Mas que precisa que pessoas na sociedade que se preocupem, né, com o direito à vida de todos, então levantem essa bandeira. A vida existe para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos cultivar um sentimento básico para a existência humana, que é o amor. Não importa as convicções ideológicas ou políticas que você tenha. Faça o bem. É só isso que nós imaginamos ser o correto. Assim como esse documentário nos impactou, eu espero que impacte você também e que ele seja um instrumento eficaz nas mãos de Deus para que muitas mães desistam de matar os seus filhos dentro do seu próprio ventre. Não retenha com você. Pegue o link, compartilhe com todas as suas redes sociais, todos os seus contatos, para que este filme realmente chegue ao país inteiro e sejamos uma nação livre deste grande mal, deste grande crime que é o aborto. Sigamos firmes em nossas convicções, juntos pela vida.